Após a rápida vitória militar dos insurgentes do Talibã no Afeganistão contra as forças do governo, inicia-se o processo de evacuação na maior velocidade possível de Cabul, né? Levando jornalistas estrangeiros, colaboradores do Afeganistão que trabalharam nesses 20 anos para as forças ocidentais. O Talibã já avisou que não vai permitir que as tropas estrangeiras permaneçam no Talibã a partir de 31 de agosto. Né? Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre os desdobramentos desse triste episódio no Talibã, já garanta aí o seu joinha aqui no canal, se inscreva para acompanhar essa história nos próximos vídeos. Né? Para o Biden tem sido uma sequência de derrotas, né, políticas. Apesar de não ser culpa do Biden o que está acontecendo, fica sempre a pecha até dos aliados europeus, por exemplo, colocando nele uma certa culpa de uma certa inépcia e tal. Como se os governos europeus tivessem a competência dos americanos de evacuar tão rapidamente o número de pessoas que os americanos conseguiram tirar de Cabul. Eles enviaram ali 6.000 Marines para o aeroporto, cercaram o que é chamado de você protege o perímetro e cria uma zona de proteção. O Talibã não vai, evidentemente, tentar furar esse perímetro, porque para eles é uma questão de tempo eles aguardarem e o aeroporto será deles aí a partir de 1º de setembro. Né? A questão é o que ocorre fora do perímetro. Né? Em muitas imagens que nós vimos aí por canais ou pela televisão, fotos de jornal, não são simplesmente só aqueles que trabalharam diretamente para as forças ocidentais que querem sair do Afeganistão. É toda pessoa, uma minoria ali, que se sente realmente oprimida pelo estilo tradicional, conservador do Talibã, que é uma coisa milenar. Né? O Afeganistão dividido em várias etnias, né? E com toda uma administração tribal regional. Né? Então essas pessoas também querem sair. Agora, recentemente, o governo do Talibã já avisou que os cidadãos afegãos devem voltar para casa, que devem deixar os estrangeiros partirem, e acusou, inclusive, os Estados Unidos de estar levando mão de obra qualificada, pessoas de escolaridade, junto nessa evacuação, o que de fato é verdade. É o mesmo fenômeno que aconteceu quando da separação da Alemanha, né, uma Alemanha comunista de uma Alemanha ocidental, foi exatamente isso. Chegou num ponto que os soviéticos construíram um muro de tantas pessoas que queriam paulatinamente simplesmente fugir do sistema comunista. E aí Berlim estava dentro da área soviética, né, a cidade de Berlim. Então, mesmo a cidade ficou dividida pela metade, quer dizer, se dividiu a Alemanha na metade, até onde os russos tinham avançado, e Berlim, por Berlim estar na área controlada pelos soviéticos, se decidiu que também haveria uma separação, ficaria uma Berlim ocidental e uma Berlim controlada pelos soviéticos. O número de pessoas que após fechado esse acordo tentou fugir, fez com que os soviéticos construíssem aquele muro chamado Muro da Vergonha, que é aquele muro que perpetuou por décadas. Né? No caso do Afeganistão, muitos vão tentar fugir do Afeganistão depois que não tiver mais uma alternativa pelo aeroporto, vão tentar fugir pelo meio terrestre, chegando até, por exemplo, a Turquia. É por isso que a Turquia, junto com a Grécia, está terminando um muro separando as duas fronteiras para tentar desestimular esses afegãos de que tentem fugir via a rota da Turquia. Né? Agora vamos falar do depois. Né? Os fundos internacionais, as reservas em ouro, dinheiro do Afeganistão, que eram ali em torno de 9 bilhões de dólares, foram bloqueados em bancos americanos. O novo empréstimo que estava em curso do FMI foi cancelado. O FMI estaria enviando novos aportes para a economia, ressuscitar a economia ali do Afeganistão, mas isso não vai ser possível. Né?
Os talibãs sempre se financiaram através do contrabando, principalmente de ópio e de material básico para a produção de heroína, e depois eles passaram a se sofisticar também fazendo ali anfetaminas, né? Então isso que financiou a compra daquelas armas, aquilo tudo. Aliás, o processo de avanço tão rápido do Talibã, muitos analistas que se disseram surpresos, eles esqueceram o seguinte: aqueles combatentes do Talibã, eles dialogam com aquelas comunidades do interior do Afeganistão muito melhor do que o governo que se fechou em torno de Cabul, privilegiando um determinado grupo, evidentemente, de afegãos, mas isso não chega realmente para a população no interior, que se sentiu realmente excluída. Então, por isso que foi muito fácil. Em cada vila, em cada pequena cidade que eles passavam, você via ondas de crianças, de pessoas que iam lá acolher os talibãs como se fossem realmente heróis, né? Por isso que eles avançaram tão rápido. Os próprios soldados do exército do Afeganistão, eles perceberam isso e passaram simplesmente a recuar, abandonar suas armas, a desertar, porque eles não queriam lutar contra o próprio povo que estava ali, né? Um fenômeno um pouco semelhante com os soldados do Vietnã do Sul, que no limite tinham parentes, por exemplo, tinham ligações também com o Vietnã do Norte comunista. Então, apesar de ele estar lutando a favor do exército do Vietnã do Sul, no limite ele não tinha um empenho tão grande assim, porque ele sentia-se um tanto quanto usado ali pelos americanos naquela guerra sem sentido no Vietnã. Falando depois no Afeganistão, mesmo que o Afeganistão viva um momento agora de corte de suprimentos, de dinheiro, quem está aguardando o desfecho disso ansiosamente é a China, porque por trás de todo esse levante, dando um suporte moral e depois financeiro para os talibãs, está a China. Não é à toa que o líder, um dos líderes do movimento, foi até a China semanas antes de iniciar a grande ofensiva, onde eles combinaram, sem dúvida que combinaram, como seria o relacionamento pós a tomada realmente do governo. A China tem grandes interesses, isso é uma coisa histórica, que sempre orbitou ali entre uma disputa entre China e Rússia, né? Não é à toa que a Inglaterra, quando dominou ali aquela região da Índia, ela incentivou a criação do Paquistão como país que a gente conhece hoje, ali no século XIX, porque até então era um agregado de várias tribos, de várias etnias, e eles fomentam para que se forme um emirado ali do Afeganistão ainda no século XIX, né? Para quê? Como foi a Bélgica, como foi a Polônia, que foram países, foram regiões que foram criadas como um pulmão onde você fica separado do seu inimigo principal. Então a Rússia, para chegar até a Índia, teria que passar pelo Afeganistão. A China, a mesma coisa, né? Mas sempre, desde o século XIX, há essa cobiça ali pela região do Afeganistão, principalmente quando se descobriu as gigantescas reservas minerais. Existem vários minerais raros, vários minerais importantes que estão ali no Afeganistão de uma maneira muito pouco explorada. Se calcula, se estima que essas reservas possam chegar a $1,5 trilhão de dólares se elas forem realmente exploradas e vendidas no mercado internacional. A China, portanto, tem um interesse enorme em colocar a mão nessas reservas. Certamente vai, como ela faz com vários países na África, ela vai levar tecnologia, vai dar suporte financeiro, vai dar suporte logístico para o governo do Talibã, e em troca ela vai pedir que como pagamento, como ela faz com a Venezuela, que ela quer pagamento em petróleo garantido, ela já faz uma negociação em barris de petróleo, no caso da Venezuela, e ela vai fazer isso com minério e com outras coisas que ela conseguir tirar ali do Afeganistão. E, paralelamente, ela acaba fazendo um acordo tácito que o Talibã não apoie os movimentos separatistas de islâmicos que estão no território chinês, como os Uighur, que eles têm perseguido recentemente. E assim,
eles esperam que todo aquele ativismo islâmico do Talibã ele se vire para o Ocidente, fomentando ataques, atentados fora ali do Afeganistão, fora da esfera ali daquela região com relação à China. O Talibã tem declarado que não vai acolher nenhum grupo de terroristas de outros países ainda que islâmicos. Isso é um recado para o Estado Islâmico, né, ou para o Al-Qaeda, mas isso é uma coisa que a gente não vai conseguir confirmar se eles estão falando a verdade ou não, e se eles vão dar um suporte físico, logístico ali, como foi no passado. O próprio Bin Laden foi se esconder primeiramente no Afeganistão, depois fugiu ali para o Paquistão. Mas uma coisa é certa, isso vai incrementar o ativismo desses jihadistas, dessas facções, porque o Afeganistão será uma demonstração de que, olha, realmente a gente consegue expulsar o inimigo aqui. É um certo período, como foi na Revolução do Irã, do Reza Pahlavi, que levou a um recrudescimento muito forte, né, do regime do Irã contra o Ocidente.